Neste programa de nova evangelização proposto pela Santa Sé a 12 cidades europeias, entre as quais a nossa cidade de Lisboa, o tema desta segunda catequese é o matrimónio cristão, a dimensão cristã do casamento. Eu saúdo todas as famílias presentes, todas as famílias da nossa diocese, de modo muito particular aqueles que este ano celebram 25 e 50 anos do seu casamento. Compreende-se a preocupação do Santo Padre em inserir o tema do matrimónio cristão neste projeto de nova evangelização. É algo que nos faz pensar. Nós vivemos num tempo em que, mesmo para os cristãos, a dimensão do casamento que prevalece é a dimensão natural, é um instinto muito forte da natureza humana, é uma instituição basilar do próprio equilíbrio da pessoa humana e da humanidade, mas o casamento cristão vai mais longe. É preciso apanhar-lhe a especificidade. É realmente um tema que deve preocupar-nos na nova evangelização. O casamento cristão não é apenas a vocação humana para o casamento. É uma vocação para a santidade. É um caminho escolhido em diálogo com Deus para a fidelidade cristã, em ordem à plenitude que o Senhor quer que cada um de nós alcance através da sua caminhada na vida. E se é uma vocação cristã, entre as muitas vocações a que o Senhor chama aos cristãos, supõe um discernimento. Antes de mais, que as pessoas sejam capazes de confrontar o seu desejo de se casar com o ideal cristão que isso supõe. E que percebam, nesse discernimento, que querem ir mais longe do que a realização instintiva do amor e do homem e da mulher para constituir uma família. Esse discernimento supõe inclusivamente a escolha daquele com quem vão casar. Tem que ser feito em conjunto. É muito difícil realizar a vocação cristã do casamento, só um tem esse ideal. E isso deve estar presente no próprio discernimento dos nossos jovens quando optam por este caminho. Supõe a consciência dos meios que a Igreja põe ao seu dispor e que Deus põe ao seu dispor para realizarem esta vocação. Uma vocação à santidade no caminho do matrimónio. E muitas vezes isso não acontece. Daí que é urgente a evangelização, que deve começar ainda na catequese, nos jovens, depois com os namorados e com os noivos, e depois com aqueles que já se casaram, porque podem-se ter casado sem uma grande consciência deste mistério e descobri-lo já no caminho da realização da sua própria fidelidade matrimonial. Para situarmos o matrimónio cristão como uma vocação, temos que situá-lo no dinamismo total da história da salvação. Ou, dito de outra maneira, como concretização da aliança de Deus com o seu povo e com cada um de nós. É nesse mistério da aliança de Deus que escolhe um povo, que caminha com Ele, que todas as vocações, todas as formas concretas de o cristão realizar a sua caminhada de fé se devem situar. Aliás, neste caso do matrimónio, as sugestões da Sagrada Escritura são belíssimas e muitas, a aconselhar-nos, a desafiar-nos a situar esta realidade no contexto da aliança.
O próprio texto do Gênesis, que narra a criação do homem, quando diz Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele os criou, homem e mulher. E depois mais à frente diz, assim o homem deixará a casa dos seus pais, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois um só, serão uma só carne. Há aqui o anúncio da aliança, que no princípio é uma aliança de Deus com toda a humanidade. Perspectiva universal que vai ainda estar presente na história de Noé, na história do dilúvio. Deus não exclui ninguém desta aliança. E esta aliança do homem e da mulher, dois seres iguais e diferentes, chamados a ser um só, no amor. É a primeira concretização humana da realidade divina. É por isso que o texto diz que eles foram criados à imagem de Deus. Porque também em Deus é assim. Pessoas iguais e diferentes, que são um só, no amor. Isto é tão claro que depois, ao longo da história da aliança, logo com Abraão, hoje lemos na liturgia de domingo um texto da história de Abraão, a quem Deus dá um filho, filho de aliança, filho de graça, Isaac, a quem Deus promete, como fruto da sua fé, uma aliança alargada à sua geração, será tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar. De tal maneira, esta dimensão é clara na Sagrada Escritura, que a própria aliança de Deus com o seu povo passa a ser descrita como uma aliança nupcial. Deus é o esposo do seu povo. Celebra com ele umas núpcias que só serão plenas na eternidade e que hão de ter na encarnação do seu Filho, o Verbo de Deus feito homem, Jesus Cristo, a sua plenitude. Ele é o esposo. O povo de Deus, quer o do Antigo Testamento, quer a Igreja, depois do Novo Testamento, são sempre vistos como a esposa imaculada, sem mancha, purificada na água do batismo, que Deus ama como um esposo, como diz São Paulo na carta aos Efésios, e que celebra com ela umas núpcias que são neste mundo o anúncio das núpcias definitivas, porque a caminhada cristã para a santidade é uma caminhada para a eternidade, para a visão beatífica. Essas núpcias definitivas entre o Cordeiro e o seu povo. A esposa está preparada, diz o Apocalipse. E é por isso que as núpcias cristãs não são pensáveis nem concebíveis sem esta participação no mistério de Jesus Cristo, porque aquele dois, uma só carne, é o que Cristo realizará plenamente com toda a Igreja, todos os batizados, quando os une a si, a ponto de serem um único corpo, o corpo de Cristo. E tudo isto depois se encarna no realismo das núpcias humanas, vividas ao ritmo de Deus, ao ritmo de Jesus Cristo. O casamento é certamente a experiência humana e cristã em que a relação da natureza com aquilo que é próprio da graça de Jesus Cristo em nós é mais visível. Porque não se anula a natureza, porventura corrige-se, mas dá-se-lhe um sentido definitivo. Nosso Senhor Jesus Cristo eleva o casamento humano à plenitude da sua verdade.
à sua verdadeira compreensão no plano salvífico de Deus. Eu dei a esta catequese um título que para vós pode ser misterioso, do amor à caridade. A palavra caridade é a palavra que os cristãos da primeira geração encontraram, eu diria quase inventaram, para exprimir uma outra qualidade de amor que não apenas o amor humano com a força que a natureza nos deu, mas aquela capacidade de amar a Deus e de nos amarmos uns aos outros em ordem a sermos um só no amor, que vem do próprio facto de Deus nos amar e de Deus nos dar o seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, chamando-nos assim a partilhar no seu amor. A caridade é esse amor nobre, diferente, que tem a sua origem em Deus e que pode dar sentido novo ao próprio amor humano em todas as suas formas, de modo muito particular, nesta forma tão comum e tão essencial à humanidade, que é o amor fecundo do homem e da mulher em ordem à constituição de uma família. Passar do amor à caridade é passar de um amor instintivo, simplesmente com a força da natureza, para essa forma de amar, essa outra forma de amar, que tem a sua origem no próprio amor de Deus, no Espírito com que Deus nos santifica e nos ajuda a construir a nossa própria identidade cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pregação e depois no seu mistério definitivo da Igreja, privilegiou muito esta instituição, porque ela é essencial. E é bom que nós tenhamos consciência que uma igreja em que as famílias não se amem assim em Cristo é uma igreja pobre, que dificilmente encontrará a sua verdade e, sobretudo, dificilmente encontrará o dinamismo necessário para viver a santidade e anunciar o amor de Deus pelos homens. É a única vocação cristã que é sublinhada com uma graça sacramental específica, além do batismo e da confirmação. Não sei se já reparaste, por exemplo, a consagração religiosa não é um sacramento. Embora ao longo da história tenha havido tentativas de lhe dar categoria sacramental, mas isso nunca se confirmou. E o matrimónio, que é uma vocação paralela a outras vocações, a outras escolhas de caminho para a santidade, para a fidelidade cristã, foi enriquecido com uma graça sacramental. E com uma especificidade que eu acho muito bela e que eu gostaria de vos explicitar. É porque é uma das expressões principais do sacerdócio do povo de Deus, do sacerdócio comum a todos os batizados. Por quem celebra este sacramento são os esposos. É a realidade da própria vida a dois, que é o sinal sacramental. Quando os esposos se amam em Cristo, São Paulo escreveu isso muito bem na carta aos Efésios, quando diz, citando Gênesis, e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois um só. E depois Paulo comenta, é grande este mistério. Mas refiro-me ao mistério de Cristo e da Igreja. De repente é como se visse no verdadeiro horizonte aquilo que significa este dois, um só. Porque, como cristãos, membros da Igreja, eles só serão capazes de ser assim
no contexto e na fidelidade a Cristo, que é um só com o seu povo, que Ele ama como um esposo até às núpcias da eternidade, onde a esposa está preparada à espera dessa festa definitiva, que é a festa do Reino de Deus. Este sacramento do matrimónio é celebrado, sacerdotalmente celebrado pelos esposos. É indesligável do sacramento do batismo e da confirmação e deve ter na sua vivência uma relação muito forte com a Eucaristia. O sacramento do matrimónio ajuda os esposos e dá-lhes conteúdo, densidade e exigência para a celebração dominical da Eucaristia. Porque assim como eles, no exercício do seu sacerdócio comum, se santificam mutuamente na sua união de caridade e de amor conjugal, é esse mesmo amor que se torna louvor do Senhor e ganha dimensão de fecundidade universal na Eucaristia que celebram. O sacramento do matrimónio é uma graça batismal, é uma explicitação da graça batismal e encontra na celebração da Eucaristia a sua plenitude, a sua expansão máxima, a sua verdade definitiva. Situado neste contexto da aliança de Deus com o seu povo, tendo como horizonte as núpcias do Cordeiro, a festa das núpcias de Cristo com a sua esposa, a Igreja, o casamento cristão, como caminho de santidade, tem que viver e participar das principais atitudes, eu diria, das principais qualidades de Cristo, pastor do seu povo. Antes de mais, a capacidade de dom. Ele que deu a vida por nós. Ele que exprimiu o amor radical de Deus pela humanidade, sem negar nada, sem hesitar um momento, fazendo de toda a sua vida dom. Os esposos são chamados continuamente a fazer de toda a sua expressão um dom. Um dom ao outro, um dom à família que constituíram, um dom à Igreja a que pertencem, um dom à humanidade tão necessitada e tão carenciada deste amor generoso, que não é motivado pela autoprocura, por um certo egoísmo encapotado de quem, no fundo, procura a sua felicidade pessoal e o seu bem-estar. A capacidade de dom em tudo, mas sobretudo daquilo que é mais total, é absolutamente necessário em todos os caminhos de santidade e é particularmente decisiva nesta caminhada que é a caminhada conjugal na constituição de uma família. Uma segunda qualidade de Jesus nos seus esponsais com o seu povo é a fidelidade. A fidelidade é a coerência, é a dimensão de eternidade de um momento grande e generoso quando nós dissemos sim. Começa por ser uma fidelidade a Deus que nos chamou, a Deus que nos santificou, a Deus que espera de nós o louvor expresso não apenas por palavras, mas pela vida. A fidelidade é a grandeza do amor. Dá-lhe perenidade. Evita que ele seja um sentimento efêmero que se esgota no tempo. Mas só é possível, meus queridos irmãos, com o amor-caridade.
O amor, como nós o conhecemos nas forças da natureza, é frágil demais para ser capaz dessa grandeza da fidelidade. E acho que sempre, mas o tempo que estamos a viver mostra-nos bem isso, uma grande fragilidade nos sentimentos mais belos um dia prometidos e declarados e que depois se reduzem. Eu não diria que se reduzem a nada, porque normalmente reduzem-se a sofrimento e a drama para os esposos e para os próprios filhos. A fidelidade conjugal não é uma coisa isolada. É uma expressão da fidelidade que Deus espera da sua Igreja, que espera de nós sacerdotes, que espera de todos os cristãos na missão que lhes foi entregue, a fidelidade que Deus espera daqueles que gerou na sua própria fidelidade. Nosso Senhor Jesus Cristo merece a nossa fidelidade. Ele que nos deu tudo. A Igreja merece a nossa fidelidade, porque ao longo dos séculos, apesar dos pecados dos seus membros, comunicou-nos ininterruptamente esta beleza do amor eterno, esta grandeza de um horizonte de felicidade e de vida que ultrapassa a precariedade do momento presente. E depois, a outra característica do amor de Jesus Cristo pela sua Igreja, a generosidade do dom, a fidelidade, a fecundidade. A fecundidade de Jesus é própria, exprime-se na fecundidade da Igreja. Nos filhos que gera, na graça com que nos purifica e transforma, e nessa imensidão de atos de generosidade e de amor que só Ele conhece, que são a força da Igreja, e eu pessoalmente estou convencido que são a força da humanidade. A generosidade tornada fecunda nos frutos que gera, nas obras que empreende, na capacidade de dar a vida em todas as circunstâncias. E quantas pessoas viram a sua vida recuperada exatamente porque na Igreja há este dom imenso da fecundidade de Nosso Senhor Jesus Cristo através da força da palavra, da força sacramental e da força do testemunho. Ser generoso no dom, ser fiel mesmo quando já é difícil, ser fecundo é o desafio permanente de uma família cristã. E só assim ela tem a esperança da eternidade. Porque as núpcias cristãs são, em cada dia vivido neste mundo, a expectativa das núpcias definitivas de Deus com a humanidade e que serão as núpcias de Jesus, o Cordeiro Imaculado, com a sua esposa, que é a Igreja.